Meus amigos e amigas, muitas pessoas não se confessam, não procuram um sacerdote para se confessar porque não conhecem a beleza da confissão, a importância da confissão. Então eu queria falar um pouquinho sobre isso nessa conversa de hoje. Vejam, a primeira coisa que Jesus fez, tão logo ele ressuscitou, no domingo da ressurreição, qual foi a primeira coisa que Jesus fez? Foi se reunir com os apóstolos lá no cenáculo. Eles estavam com as portas trancadas de medo dos judeus, porque achavam que os judeus iam matá-los, porque já tinham matado Jesus. E Jesus aparece no meio deles, né, no domingo da ressurreição. E o que Jesus fez? Diz 3 vezes para eles: a paz esteja com vocês. Está lá no Evangelho de São João, capítulo 20, versículo 22 em diante. E aí Jesus diz para eles o seguinte: recebei o Espírito Santo. Né? Soprou sobre eles de São João, ou seja, fez ali um verdadeiro Pentecostes adiantado. Por quê? Porque ele ia instituir o sacramento da confissão, e todo o sacramento é ministrado no poder do Espírito Santo. Então ele disse: recebei o Espírito Santo. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Veja que coisa bonita, maravilhosa. Jesus tinha acabado de morrer, ressuscitar, conquistou diante da justiça divina o perdão para toda a humanidade, algo que só Ele, como Deus, podia fazer, porque só Ele poderia oferecer uma vida de valor infinita ao Pai pelos resgates de toda a humanidade. Então agora Ele distribui o perdão, não diretamente, mas através dos apóstolos, dos bispos de hoje, dos padres. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. O Pai envia o Cristo, o Cristo envia a igreja, os sacerdotes, para o perdão dos nossos pecados. E aí ele fala uma coisa importantíssima: a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Não sou eu, não, que vou sair por aí, não, já estou voltando para o céu daqui a pouco. Vocês, a quem vocês, no meu nome, com a minha autoridade, com a delegação de competência que eu passo para vocês, a quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados. Que coisa mais maravilhosa do que isso? Né? Eu tenho um amigo que, nos tempos de faculdade, ele dizia assim: professor, eu perguntava para ele: Celso, tudo bem? Ele dizia: olha, professor, para dizer a verdade, tirando as dívidas e os pecados. Eu dizia: ô Celso, o pecado é tão fácil, rapaz. Só você ir lá no sacerdote, ele não cobra nada, garantia. Você vai ter que pagar o juro para o banco. O banco não vai te dar absolvição, não. Cristo te dá absolvição de graça pelo sacerdote. Não é para você ficar sem dívida com os homens, não é para você ficar sem dívida com Deus. Para você ter uma vida em paz, você poder, entendeu? Viver no reino de Deus e para a eternidade com Deus. Então é muito importante confessar. Confessar bem. Agora, o que é preciso? Você precisa fazer um exame de consciência. Parar. Por isso que não pode ficar muito tempo sem confessar. Porque se você fica muito tempo, 3 meses, 5 meses, 6 meses, depois você não lembra mais o que você fez de errado. Segundo, você ir ao padre e contar tudo para o padre, não enganar nada, falar claro. É melhor não confessar do que confessar mal. Não é que nem um sujeito que chegou no padre e disse que tinha roubado uma corda. Só isso, meu filho? Padre, mas a corda está amarrada num burro. E o burro tinha uma carroça atrás, e a carroça está cheia de milho. O cara disse: padre, eu roubei uma corda. Você não pode. Aí você está enganando, não é o sacerdote, está enganando Deus. Aí chama-se sacrilégio. Você confessou mal, melhor não confessar. Aí você está começando um outro pecado. Então, abra a caixa de misérias da tua alma no teu coração. O sacerdote está careca de escutar pecado de todo mundo. Você não vai matar o sacerdote de angústia, não. Ele está cansado de ouvir. Entendeu? E a confissão tem frutos maravilhosos. O Catecismo da Igreja, aqui no parágrafo 1496, diz assim: os efeitos espirituais do sacramento da penitência são, primeiro, a reconciliação com Deus, pela qual o penitente recobra a graça. Graça é a amizade com Deus. Deus vivendo na alma da pessoa. Isso chama-se graça santificante. Segundo, a reconciliação com a igreja, porque quem peca gravemente rompe também com a igreja. Terceiro, a remissão da pena eterna devido aos pecados mortais. O que é essa pena eterna? Se você morre em pecado mortal, a igreja diz que a pessoa pode se separar de Deus definitivamente.
viver nesse estado que se chama inferno. A remissão, pelo menos em parte, das penas temporais, aquelas que a gente cumpre no purgatório para se santificar, a paz e a serenidade da consciência e da consolação espiritual, o acréscimo de forças espirituais para o combate cristão. Quer dizer, para você ser forte e não voltar a pecar, não cair na tentação. Entende? Então se confesse. Confesse bem, sem medo, lava a sua alma. O Papa João Paulo II disse uma vez que os consultórios dos psicólogos, psiquiatras, muitas vezes estão cheios porque os confessionários estão vazios.